A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã. Eu sei que não é fácil estar aqui, mas a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, nesta manhã eu vim trazer uma palavra de encorajamento para a igreja do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra lá em João 3. Evangelho de João 3,16. E o que os irmãos prestem bem atenção. Foi falado aqui da unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde que Jesus orava lá em João 17. E confirmando que hoje nós temos a dificuldade de entender essas coisas, de entender a oração de Jesus, de que Ele, o Pai e o Espírito Santo estavam em unidade. Talvez no dia de hoje, irmãos, o que a igreja precisa de ver, precisa de crer, precisa de unidade, para que o mal, quando vier, podemos estar juntos, unidos num só propósito e num só parecer, porque Deus, Ele sempre nos alertou e sempre tem nos alertado. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então aí já tem uma parte que mostra a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra diz assim: porque Deus amou. Ele não falou porque Deus amou uma só pessoa. Ele falou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quer dizer, fé, não morra, mas tenha a vida eterna. Irmãos, muitas coisas acontecem, não é para a morte eterna. Deus falou que é para a vida eterna. Irmão, se você está aqui nesta manhã, é para a vida eterna. Irmãos, talvez você tenha passado algo que você deve imaginar: meu Deus, eu não vou suportar, não vou conseguir, isso é demais para mim. É muita coisa para mim. Glória a Deus. Não dá, não vou conseguir, não é, vou abandonar. Eu gostaria que você abrisse lá no Evangelho de Lucas 4, capítulo 4. Os irmãos estão entendendo? Aí eu não aguento. Está ficando mais estreito, mais difícil. Lucas capítulo 4, do versículo 1 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Jesus, diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo. Amém. voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo num deserto,
durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, todo será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás o culto, a glória, o poder. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Aleluia, Senhor. 9. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo, o ponto mais alto do templo, e disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Jesus foi tentado várias vezes. Em momento nenhum Jesus se exaltou, irmãos. E hoje nós temos uma ferramenta incrível, que é a palavra. E ela tem que estar no nosso coração. Irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus, ele não estava sozinho. A palavra de Deus diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. Primeira João 4. Primeira João capítulo 4. Versículo 4. Depois nós vamos voltar lá para Lucas. Os irmãos acharam? Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado, mas ele não estava só. Irmãos, muitas das vezes nós somos tentados, nós somos provocados, nós somos atingidos. Mas uma coisa, irmão, nós esquecemos. A palavra de Deus diz que maior é o que está em vós.
O Pai me chama de filho. Filho, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Talvez você tenha olhado a situação por ter tamanho. Você está vendo o tamanho da situação. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor, Ele sabe. Entenda isso, querido, que você não está sozinho. O que tem habitado em você? O Pai falou que é maior. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele deixou sua glória, né? E veio aqui nessa terra. Se fez como nós, carne. Sentia dor como eu e você. Sofreu. Chorou. Mas em momento nenhum Ele pensou em desistir. Eu quero que você entenda nesta manhã que talvez está difícil, sei. Deus sabe da luta de cada um, das provações. Deus sabe que você tem sido tentado. Mas o Senhor quer falar para você nesta manhã que você não está sozinho. O que está em você, o que habita em você é maior. A circunstância parece que é maior, mas não. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele foi levado pelo Espírito. E muitas das vezes o Espírito nos leva a algo para nos provar. E Deus permite. Porque Jesus foi lá, mas não foi para você morrer. Não foi para matar Jesus. Ah, mas Ele morreu, sim, mas Ele ressuscitou também. E hoje Ele vive dentro de nós. Ele se faz presente. Parece complicado, irmão. Parece que está difícil, está apertado. Não, mas não tem jeito. Tem sim. Não, mas esse aí não tem como. Esse acabou. O irmão falou em unidade aqui nesta manhã. E Paulo fala lá em Efésios 4 que a unidade é o vínculo da paz. A unidade ela tem que existir. A unidade ela tem que prevalecer. Sabe por quê? Porque Paulo também fala que é o mesmo Deus que habita em mim, habita em você. Não vamos dividir o corpo. Não vamos separar, porque se você separar o corpo, isso é ruim para você. Isso é ruim para mim. O corpo, ele depende de você. Eu e você somos o corpo. Então as tentações não podem separar o corpo. As tentações não podem separar essa trindade. As lutas não podem, as enfermidades, as doenças, não pode, o dinheiro não pode separar essa unidade, não separou e não vai separar. Nós precisamos permanecer, sabe por quê? A palavra diz, nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Tudo é para a vida eterna. Certa vez Jesus estava no barco com seus discípulos e o mar se agitou, as ondas, o tempo, a tempestade. E Jesus estava no barco. E seus discípulos queriam pular. Ah, vamos a pique, vamos afundar. E queriam, porque o barco estava... Só que eles não pensaram, irmãos. Eles não estavam só. A Trindade estava lá. O Mestre estava lá. E eles queriam pular. Estavam desinquietos. E sabe por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Por quê?
Às vezes, nos perguntamos: por que, Senhor? Logo comigo, por quê? Por que eu que tinha que perder? Por que aconteceu só comigo? Por que o presbitério está fazendo isso, Senhor? Eu vou sair fora desse barco porque não é para mim. Eu não aceito. Por quê? E o que mais Jesus citava era unidade. Jesus podia muito bem na oração dele falar: Pai, acaba. Eles não merecem, eles não são dignos, mas não. O amor de Deus é tão grande, irmãos, não entendemos. Enquanto estiver nessa terra, devemos viver essa unidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos direcionou. Paulo orienta lá e fala assim: mas é o vínculo da paz, a unidade. Você está unido, vocês estarem juntos, buscando, porque vocês servem ao mesmo Deus. Há um só Senhor, um só batismo. Há um só Pai, um só Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus foi para o deserto. Irmãos, o deserto não é para você morrer no deserto. O deserto é para a eternidade. Se eu perguntar aqui quem está no deserto, eu creio que a maioria está no deserto. Mas é para a eternidade. Os discípulos estavam ali para pular do barco, mas se ele pula, irmão, não sabia nadar, morria afogado. E eles perguntaram depois: quem é esse que até o mar acalma? Quem é esse que ordena, que dá uma ordem? E o mar de repente muda, tudo é quieta, tudo passa, só ficou a palavra do Senhor. Mas Senhor, mas por que acontece comigo esse mar? Por que eu estou aqui, não estou entendendo? Irmãos, espera, aguarda, você vai entender. A unidade vai trazer um vínculo. A unidade vai trazer a paz. A unidade vai permitir que você entenda o que está acontecendo. Porque você também não é o sabedor de tudo, não é? Deus sempre falava com Davi lá em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel: Davi, eu sou contigo. Davi, eu sou contigo. Igreja do Senhor, eu sou contigo. E o Senhor continua: maior é o que está em nós. O que tem habitado no seu coração é o medo, é o pânico, ou é o Espírito Santo? O que tem habitado? Irmãos, eu confesso, eu estou no deserto, mas Deus falou que não é para a minha morte, mas é para a minha vida eterna, porque eu preciso estar no deserto. Mas vai sair.
Porque o que habita em mim, o que habita em vós, é maior, é poderoso. É Ele quem deu a vida, é Ele que tem te dado fôlego de vida. E Jesus foi tentado, mas foi para a vida eterna. Talvez tenhamos se perguntado por isso ou por aquilo. Mateus 16, Evangelho de Mateus 16. Glória a Deus, os irmãos acharam? Diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando em unidade. Não prevalecerá contra a igreja, contra a unidade. Nós não somos a igreja, amém? Então, não vai prevalecer. Isso é a palavra do Senhor, isso não é a minha palavra. Às vezes esquecemos, irmãos, que nós temos algo grandioso dentro de nós. Talvez você não tenha tomado essa dimensão de que as portas do inferno não vão prevalecer, não vai prevalecer contra a sua igreja. Isso é garantia do Senhor para mim, para você nesta manhã. Isso é a palavra de Deus. A palavra revelada está aqui nas suas mãos, nesta manhã. E o diabo achou que Jesus estava só, mas ele não estava. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala que não vai prevalecer, é porque tem um tempo determinado para se retirar. Assim como o diabo tentou Jesus várias vezes, e ele se retirou. Não prevalece, porque nós somos a igreja do Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? As portas do inferno não prevalecerão. Tome ciência disso, irmãos. Nós temos que se ajudar uns aos outros nesta hora. Nós temos que, como igreja, ajudar o governo da igreja. Talvez você tenha só para criticar. Não, ajude o governo da igreja, porque o governo faz parte da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Entenda isso, irmãos.
São tantas coisas sufocando a igreja do Senhor, nós esquecemos dessas palavras que veio do alto e sublime trono do Senhor. 17 anos, irmãos, eu fiquei pregando para uma pessoa que para mim não valia a pena. 17 anos falando e ele zombando da minha cara. Trabalhava comigo ali na Praça do Papa, no restaurante chamado Papaguti. Os irmãos devem conhecer, alguns que moram em Vitória. 17 anos. Eu pedi ao dono que toda manhã eu pudesse dar uma palavra lá para os funcionários, estar junto ali orando em unidade. 17 anos. Chegava a ponto de falar: Senhor, não dá mais. Senhor, não, eu sou contigo. Falei: Senhor, mas não aguento, está zombando de mim. O Senhor falou comigo: eu sou contigo. Continue. E esse rapaz era como se fosse um irmão meu. "17 anos. Teve um dia que ele me deu uma carona, até me trouxe aqui na frente, aqui, me deixou aqui. Eu falei: vamos entrar. Não, e rindo, zombando. Eu, glória a Deus, eu sou contigo. 17 anos, irmãos. E a palavra do Senhor um dia falou comigo assim: ei, a minha palavra semeada, ela não volta vazia. Irmão, o dia que eu não esperava, esse rapaz se converteu. Eu liguei um dia antes, depois de se converter, e ele me contando que ele tinha tudo, ganhava bem, salário, tal, e comia bem, mas era turrão com o patrão, com os funcionários, zombava. E um dia Deus permitiu que ele perdesse tudo. Até na justiça ele entrou, ganhou um dinheirão, jogou tudo fora. Perdeu tudo. E um dia ele dentro de casa sozinho, com fome, e ele não tinha dinheiro. A única coisa que ele tinha, um punhado de farinha e um ovo para comer. Isso ele contando para mim. Um punhado de farinha e um ovo para comer. Um dia, nesse dia ele falou: Senhor, ele falou, esse Deus que o Sandro tanto falava lá no trabalho, por que não me ouve? Por que não me responde? E Deus naquele momento se revelou para ele e apareceu. E mostrou para ele: você não deu valor quando você tinha. Hoje eu quero mostrar para você saber lidar com um pouco, com nada que você tem. Um pouco de farinha e um ovo. Diz ele que foi a melhor comida, irmão. O melhor alimento que ele já comeu na vida dele. Um punhado de farinha e um ovo. Mas ele tinha uma certeza: que o Deus que ele invocou, naquele momento, deu tudo o que ele precisava. Deu a vida para ele, deu a eternidade para ele. E hoje ele está na presença do Senhor. Então, irmão, não é em vão a palavra. Talvez você venha aqui numa expectativa: será que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai responder? Será que isso, ou essa questão do coronavírus, essa questão disso, acontecendo um monte de coisa. Mas a palavra nessa manhã para você é: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Receba nessa manhã, irmãos. Receba isso. Receba. A palavra de Deus tem que estar gravada, irmãos. Vai chegar um ponto que não vamos poder estar todo mundo junto, mas tem que estar gravada no coração. E a unidade tem que prevalecer.
Lucas, capítulo 5. Do versículo 1 ao 8. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Você vê a autoridade de Jesus pregando, aquela multidão já não tinha mais espaço para ele, teve que sair, né? Entrar no barco para poder falar com a multidão, porque a palavra do Senhor, ela continua a mesma coisa de hoje, com toda a autoridade, ela continua o mesmo, né? Então um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha só, a unidade. Irmãos, talvez Deus tenha falado com você, eu tenho certeza, comigo, com a igreja dele, como falou com Pedro, né? E o Senhor fala para você e para mim nesta manhã: ei, lance a rede. Ei, lance a rede. Ei, para de ficar murmurando, lance a rede. Ei, para de ficar falando do seu irmão, lance a rede. Ei, para de dividir o corpo, lance a rede. Aí questionamos: Senhor, mas eu joguei a rede a noite toda, trabalhei a noite toda, não pegamos nada, não conseguimos nada. Eu já fiz, eu já perdoei várias vezes, eu já fiz várias coisas, não, mas não deu certo, não dá mais, Senhor. Mas aí entra o Espírito Santo, naquele momento no coração de Pedro. Olha, Senhor, lançamos a rede a noite toda e não conseguimos nada. Olha, Senhor, está difícil. Olha, Senhor, não suporto mais. Olha, Senhor, aquele irmão me fez isso. Olha, Senhor, desse jeito eu vou pular fora do barco. Olha, Senhor, trabalhamos a noite toda, mas, Senhor, não. E o Espírito Santo entra em ação. O Espírito
Espírito Santo entra em ação naquele momento. E Pedro tomou posse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Senhor, trabalhei a noite toda, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Tá difícil, né? Interessante, irmãos. Sabe o que Jesus fez? Mandou lançar a rede no mesmo lugar aonde eles já tinham batido tudo, né? Rede vazia. Interessante que Jesus manda a gente ir no mesmo lugar lançar a rede. E muitas das vezes nós negamos isso. Nós falamos: não, Senhor, eu já lancei várias vezes, não tem mais jeito, esse aí acabou. Aos olhos de Simão Pedro era assim. Aos nossos olhos são assim. Mas o Espírito Santo tocou em Pedro e disse: ei, sobre a tua palavra lançarei a rede. E você sabe o resultado da rede? A igreja sabe o resultado da rede? Porque nós só pegamos a questão do ontem. Lançou a rede ontem. E o depois? É no mesmo lugar. Isso que é interessante. Jesus mandou lançar no mesmo lugar. Ele não falou: não, vai para outra margem, vai mais para fora. E o Senhor pede que você lance a rede no mesmo lugar, aonde você foi decepcionado, aonde você viu algo que não era para ver, aonde você desistiu, aonde você bateu a noite toda lançando rede, tentando, conseguindo, não conseguiu, não deu certo, as redes vieram vazias, você foi lavar as redes. Querem saber do resultado? Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Lance a rede. Lance a rede sob a palavra do Senhor. Não pare porque algo aconteceu, porque não deu certo, porque não foi do seu jeito, não foi do meu, porque não foi assim, porque o presbitério tomou uma decisão assim, porque o governo tomou assim, fez isso. Não! Jesus falou para você lançar a rede. Tem sido cansativo, não é, irmão? Pode falar a verdade, não é? Não tem? Sido cansativo? Difícil, né? Continue a lançar a rede. Vocês vão ter que se unir para puxar a rede depois. Interessante, né? A unidade, né? Chamou os outros em unidade para puxar a rede. Pedro sozinho não ia conseguir puxar aquela rede. A colheita, ela vai servir para toda a igreja, irmãos. É para a eternidade. E às vezes paramos no caminho, né? Porque para mim não deu certo. Aí recuamos. E sobre a palavra do Senhor, nesta manhã, temos que lançar a rede. Está
Está aí a questão do coronavírus. Vamos fazer o que é correto, irmãos. Aquilo que pede, as autoridades pedem, né? Saúde. Vamos, né? Mas nós não estamos sozinhos. Jesus não estava sozinho. Pedro não estava sozinho. Davi não estava sozinho. Abraão não estava sozinho. Lance a tua rede. Quando você lançar a tua rede sob a palavra do Senhor, você vai chamar teu irmão para puxar a rede, para colher. Vocês vão chamar o presbitério para colher, né? Porque vai estar tão pesado, irmãos. Para não romper as redes, a igreja toda vai participar. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tem a vida eterna. É com você, jovem, que Deus está falando também. Você faz parte da igreja. Devemos sempre lançar a rede sob a palavra do Senhor. Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos algo diferente do mundo. E o Senhor é conosco. Sobre a palavra do Senhor, nós temos que lançar. Esse é o momento, esse é o dia. Não saia daqui, irmãos, sem tomar posse da palavra do Senhor. Saia com essa certeza de que Pedro teve: Senhor, sobre a tua palavra. Que palavra, que autoridade naquele momento. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo estava com ele. E a palavra de Deus diz que Pedro, né? Diz assim, o versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E muitas das vezes acontece isso, irmãos. Mas nós temos um Deus que tem intimidade com nós. Ele tinha intimidade com Pedro. Ele tinha intimidade com seus discípulos. E se você pegar bem e olhar a palavra lá do Novo Testamento, do Velho, Deus fala tudo em unidade. Está na pluralidade. Ele não fala nada individualmente. Ele cita a Trindade. Ele cita a intimidade com seus discípulos. Ele cita a intimidade que Ele tem comigo e com você. Devemos estar juntos, unidos, nessa unidade. Talvez pareça impossível, mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Ele tem o poder. Ele é Senhor. Aos nossos olhos, as redes vão voltar vazias, mas sob a palavra do Senhor, vamos chamar uns aos outros para puxar a rede.